Boa noite a quem está vendo esse vídeo, ou bom dia, né? De acordo com o horário, né? Que a pessoa acessá-lo. Me chamo João e queria compartilhar com vocês um sonho que Deus me deu nesta madrugada de domingo para segunda-feira. Antes de tudo, deixa eu ler a palavra de Joel 3. Vai dizer assim: depois disso acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos anciãos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu espírito sobre os escravos e as escravas. Farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e turbilhões de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Mas todo que invocar o nome do Senhor será poupado, porque sobre o monte Sião em Jerusalém haverá um resto, como o Senhor disse, e entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. Nós estamos vivendo tempos em que Deus tem dado muitos sonhos a muitas pessoas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar sempre vendo, né, o que Deus tem mostrado às pessoas em sonhos, visões. E a gente vê um vasto conteúdo disso que eu estou mencionando na internet, no YouTube. Vários irmãos e irmãs tendo sonhos. A grande verdade é que a gente está vivendo o fim dos tempos. Estamos vivendo a iminência do retorno do Senhor, né? Os sinais mostram isso. E Deus tem dado muitos sonhos a muitas pessoas. E eu quero compartilhar o sonho que eu tive agora de domingo para segunda, né? Do dia 19 para o dia 20. Eu sonhei com um grande tsunami. Eu moro aqui na zona sul de São Paulo, né? E eu sonhei com uma onda tão grande, uma onda gigante. Ela vinha lá do fundo. E nos bairros normais, né? A zona sul de São Paulo, os bairros normais, com suas planícies, e suas casas mais altas, outras mais baixas, outras em encostas de morro. Ou seja, e de repente, bem lá no fundo, vindo bem lá no fundo, longe, distante, estava vindo um tsunami, uma onda enorme, não sei precisar, mas enorme. Nunca vi isso. Super alta, mais alta do que um prédio. E ela vinha e vinha destruindo tudo. Eu estava num local, não saberia precisar aqui, estava num local com minha esposa e meu filho, era um dia normal e de repente essa onda vinha. E ela vinha trazendo pânico. E acontecia como se fosse aqui na zona sul mesmo de São Paulo. Claro que Deus, Ele nos dá sonhos, e os sonhos, às vezes, existem outras interpretações, né? Mas enfim, esse foi o sonho que eu tive.
um tsunami imenso, muito grande, muito alto, vinha na direção de São Paulo e vinha destruindo tudo. Onde ele passava, ele destruía tudo. Eu me recordo que antes de eu acordar desse sonho, ele ia vindo no meu lugar, na minha direção onde eu estava, e era aquele barulho tremendo, barulho de muitas águas, né? Como diz na palavra, e destruía tudo. Foi um sonho muito assustador, eu acordei muito assustado, a gente pede misericórdia para Deus, mas enfim, esse foi o sonho que eu tive, né? Um tsunami enorme. A onda era mais alta do que um apartamento, apartamento, enfim, e vinha destruindo tudo. Eu, como moro aqui na Zona Sul, onde ela passava, destruía tudo. A grande verdade, irmãos e irmãs, é que a gente está vivendo o fim dos tempos, né? Jesus está às portas. E muito em breve eu acredito, que nós somos a geração dos fins dos tempos. Vamos testemunhar o arrebatamento da igreja. Vamos testemunhar muitas coisas. Acredito nisso. Que Deus tenha misericórdia, né, de todos nós. Que Ele possa perdoar os nossos pecados, porque só entraremos no céu, na glória do céu, se formos perdoados de nossos pecados. Méritos nenhum de nós temos. Por mais santificados que a gente esteja, mas méritos nenhum tem. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. A grande verdade é que sem a misericórdia do Senhor, ninguém entrará no céu. Por mais santificado que a gente esteja vivendo, mas carecemos todos os dias da misericórdia de Deus. Essa é a minha linha de raciocínio. Por isso que todos os dias devemos procurar a santidade e pedir a Deus que Ele perdoe os nossos pecados. Pedir a Deus que Ele perdoe os pecados do mundo. O Senhor quer perdoar. O Senhor quer perdoar todos nós. Ele é nosso Pai, Ele é nosso Pai de amor. E Ele quer salvar a todos. O Senhor não se compraz quando um filho dele se perde. Ele não quer que a obra dele se perca. Por isso, peçamos sempre perdão a Deus das nossas faltas, das nossas iniquidades. E vigiemos, né? Vigiemos porque o Senhor muito em breve irá se manifestar. Eu acredito no arrebatamento eminente da igreja. Que nesse dia o Senhor possa olhar para mim, para você, para os meus familiares, para os seus familiares, perdoar os nossos pecados e nos levar para junto dele. A gente deve ter esse raciocínio. É isso aí, irmãos. Esse foi o meu sonho, né? Essa grande catástrofe aqui na Zona Sul de São Paulo. Não sei o que Deus quer dizer, mas foi isso que eu sonhei. Estou compartilhando com todos vocês. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe a todos nós. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Confesso a vocês que eu não queria gravar esse vídeo. Na verdade, eu já estou lutando contra Deus tem um tempinho. Mas Ele tirou a minha paz. E eu preciso falar, porque eu quero ter a minha paz de volta. E segundo, eu preciso obedecer ao Senhor. Se Ele está me levantando para esse tempo com a missão de alertar os filhos dEle, e Ele me colocou na torre de vigia da minha região e do estado do Rio de Janeiro e também do Brasil, eu tenho que cumprir o que Ele pede para eu fazer. E já tem algum tempo que Ele está me cobrando de algumas coisas. A primeira coisa que eu quero falar para você é, eu estou aqui com meu caderno, onde eu anoto todos os sonhos que eu tenho desde 2019. O que isso significa? Eu estou aqui nesse momento buscando
pelo meu diário a visão completa do que eu quero compartilhar com vocês. Pois bem, ano passado, exatos dia 31 de janeiro de 2023 para 1º de janeiro de 2024, eu tive uma batalha espiritual com a Rainha das Águas, onde, pela graça do Senhor, eu venci. Eu enfrentei a Rainha das Águas. E depois que eu venci essa batalha espiritual, em sonho, né, onde eu tive um arrebatamento de espírito, o Senhor, ele começou a me dar visões a respeito do elemento água. Todo ano de 2024 eu sonhei com muita água, água de tudo quanto é tipo que vocês imaginarem. Eu sonhei com todas as catástrofes possíveis envolvendo água. E até aquele momento o Senhor nunca tinha pedido para eu falar nada, Deus nunca tinha pedido para eu compartilhar nada. Deus nunca falou assim, filha, vai e fala. Mas eu cheguei num tempo da minha vida em que ele falou, filha, vai lá e fala. Então eu estou sobre esse tempo da minha vida e eu preciso obedecer. Pois bem, o que eu quero compartilhar com vocês é a seguinte visão. Ano passado eu tive um arrebatamento de espírito onde o Senhor, ele me levou no pé da minha serra. Eu moro no interior do Rio de Janeiro. O Rio é cercado de muitas serras. Tem a Serra dos Órgãos, que é a que vai para Teresópolis, e tem a minha serra, que é a Serra das Araras, que vem para a região sul-fluminense do estado do Rio de Janeiro, que liga São Paulo. Pois bem, em espírito, o Senhor me levou até o pé da Serra das Araras, aonde acaba a Serra das Araras e começa a Baixada Fluminense, ali na região de Queimados e por aí vai. Na visão que Deus tinha me dado, eu via muitas águas mesmo, uma água barrenta, uma água feia. E eu perguntava ao Senhor o que aquelas águas significavam, o que aquilo significava. E o Senhor, ele falava nítido para mim, essas são as águas do meu tsunami, essas são as águas da destruição. Ele falava assim, ponto. E à medida que o Senhor ia ministrando a revelação para mim, ao mesmo tempo que eu via essas águas, eu via também uma barreira como se fosse de um vidro muito grosso e maciço que se levantava exatamente onde acabava a Serra das Araras e começava a parte da Baixada Fluminense ali. E eu perguntava para Deus o que significava aquela barreira, o que significava aquela proteção, né? E aí o Senhor, ele mostrava para mim que existia uma igreja de joelhos que estava orando e intercedendo, que estava clamando, que estava suplicando. E essa igreja, que era a igreja do interior, ela não permitia que essas águas avançassem para o interior do rio e destruísse o que ela visse pela frente. Essa foi a visão que Deus me deu. Deus me mostrou uma igreja de joelhos, uma igreja que estava clamando, uma igreja que estava jejuando, uma igreja que estava intercedendo, uma igreja que estava posicionada. E essa igreja do interior do Rio de Janeiro, ela levantava uma proteção e impedia que as águas da destruição subissem a serra. Essa é a primeira visão que eu quero falar com vocês aqui nesse momento. Eu não entendia, eu ficava assim, como assim, pai? Tsunami no Rio de Janeiro, o Brasil nunca teve nada disso, o Brasil nem terremoto tem direito. Como assim tsunami? Naquela época não fazia sentido. Mas, como vocês têm me acompanhado aqui nas redes sociais, Deus começou a me levantar, Deus começou também a descortinar os mistérios que Ele estava me falando há muito tempo atrás e trazer discernimento para esse tempo que nós estamos vivendo. Eu falo isso para te alarmar? Eu falo isso para causar pânico em você? Não. Primeiro, eu falo isso em obediência. Eu falo isso em amor ao Senhor, porque eu simplesmente disse sim ao meu chamado. Não é fácil compartilhar essas coisas aqui, porque elas sempre me colocam no estado de constrangimento. Mas eu falo isso para você, para que a gente possa se posicionar e orar. Nós estamos chegando em um tempo em que intercessores proféticos precisam ser levantados nesta nação. Como são esses intercessores proféticos ou como devem ser esses intercessores proféticos? Eu quero te dar um exemplo muito claro na Bíblia. Abraão. O episódio exato onde Abraão se encontra com os 3 anjos do Senhor, onde muitos estudiosos afirmam que aquela aparição de um dos homens era uma teofania, ou seja, uma das aparições de Deus no Antigo Testamento ou de Jesus no Antigo Testamento. Bom,
Chega um determinado momento na história, ali, né, onde os anjos vão sondar o que estava acontecendo com Sodoma e Gomorra, que o próprio Deus, o próprio Jesus fala: posso eu esconder o que estou para fazer de Abraão, do meu servo Abraão? E ali o Senhor abre o coração para Abraão, conta o que estava acontecendo, e Abraão se coloca na posição de intercessor profético sobre os justos daquele lugar, sobre os justos de Sodoma e Gomorra. E ali nós temos um diálogo épico de toda a Bíblia, onde Abraão vai diante do Senhor e fala: e se houver 49 justos, o Senhor ainda destruiria aquela cidade? E Deus responde a Abraão que não. E ali a gente vê um diálogo sendo descortinado entre Deus e Abraão. Isso, meus amigos, isso é ser intercessor profético. Nós estamos em um tempo em que nós devemos nos posicionar diante do nosso Deus, diante de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, para executar esse papel de intercessor profético diante de todas as coisas que estão sendo reveladas a nós nesse tempo. Não é tempo de julgamento, não é tempo de apontar o dedo, é tempo de posicionamento estratégico espiritual. Ah, Mari, mas esse tsunami que Deus te mostrou pode ser algo figurativo. Sim, eu sei do teor da revelação e eu espero que ele seja algo figurativo. Você acha que eu quero uma destruição desse tamanho, dessa proporção? Óbvio que não. Quando Deus traz uma revelação a nós, nós podemos nos posicionar como intercessores proféticos igual a Abraão e clamar diante do Senhor, suplicando com jejum santo, não rasgando as vestes, mas o coração. Porque o que o Senhor espera de nós é o mesmo posicionamento que Joel instruiu o povo no livro dele a partir do capítulo 2. Sabe qual é o posicionamento que Deus espera de nós nesse momento? É o mesmo posicionamento que está escrito aqui no livro de Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás. Arrependa-se e, ao passar, deixe uma bênção. Esse deve ser o nosso posicionamento alinhado com o posicionamento de Abraão, conforme está escrito, capítulo 18, a partir do versículo 16, onde Abraão começa a interceder por Sodoma. Esse é o nosso posicionamento, não é o de apontar o dedo, mas é esse posicionamento que Deus espera de nós nesse momento, pois eu estou me colocando na brecha, subindo na torre de vigia, para poder ficar espiando e vendo o que o Senhor me usa para passar a vocês. É tempo de arrependimento. Esse deve ser o nosso posicionamento. A gente não deve julgar o coleguinha. A gente não deve julgar o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Mas eu e você devemos tomar conta da nossa vida. Assumir o nosso posicionamento na mesa de Cristo. A nossa patente espiritual, o nosso chamado. E nos conduzir conforme Abraão e conforme o livro de Joel. Eu espero sinceramente que esse tsunami seja algo figurativo, mas e se não for? Como que isso vai encontrar eu e você? Eu espero ser encontrada pronta, intercedendo, chorando, clamando, me humilhando, pedindo ao Senhor para que Ele não envie tamanha desolação. Paz do Senhor, irmãos. Eu já vim há algum tempo falando no YouTube sobre um sonho profético que eu tive da parte do Senhor sobre o arrebatamento. E dessa vez, pela segunda vez, eu venho nesta hora deixar um outro sonho profético da parte do Senhor com os irmãos, que dessa vez eu tive um sonho com tsunami e terremoto. E há um tempinho que o Espírito Santo está incomodando meu coração para que eu viesse a contar para os irmãos sobre este sonho. Então, irmãos, o sonho foi assim: eu entrei numa casa, só que não era uma casa. Quando eu entrei, dava a entender que era uma casa, só que quando eu entrei, era um apartamento. E eu comecei a subir. E era muito alto este apartamento. E dentro dessa sala que eu cheguei nesse apartamento,
Tava toda a minha família, mãe, pai, irmãos, tudo junto dentro desse apartamento. E eu fui até a janela. Quando eu olhei pela janela, estava tendo uma grande chuva, uma chuva muito forte, uma tempestade. Eu olhei para baixo. Quando eu olhei para baixo, estava tendo um grande tsunami. Eu via as casas flutuando, várias casas indo embora em cima daquelas águas, como fosse um rio inundando a cidade. E aí eu sentia com que o prédio que a gente estava, o apartamento, tremia. E aí eu pensava comigo, meu Deus, vai cair. Só que dava a entender que não ia cair o apartamento. O prédio não ia cair. Mas tremeu, teve um terremoto. E aí eu continuei olhando para baixo e via várias casas flutuando. E uma casa me chamou a atenção. E eu olhei bem para essa casa e eu falei para Deus, Senhor, tem famílias lá dentro. Dentro daquela casa que estava sendo levada pela cachoeira d'água, pela correnteza, que era muito... O rio tomou conta da cidade, mais ou menos assim. O rio tomou conta da cidade, era um tsunami que estava levando as casas embora. E aí eu me preocupei que deu a entender que tinha uma família dentro daquela casa. E eu falei para Deus, Senhor, tem família lá dentro. E algo deu a entender que não tinha ninguém dentro daquela casa. E aí eu olhava para a sala e via toda a minha família ali comigo. E aí eu acordei do sonho. Então, irmãos, eu sinto que o Senhor veio falar algo comigo através desse sonho, dizendo que eu creio que está por vir uma grande tempestade, um grande tsunami aqui para o Brasil, ou não só para o Brasil, mas por toda a terra. E neste sonho ele me mostrou que minha família estava segura. Foi isso que me deu a entender do sonho. E eu venho nesta hora na parte de Deus dizer mais uma mensagem para os irmãos. Eu volto a bater na mesma tecla e falo que eu creio que Jesus está voltando. Eu creio que falta muito pouco. Assim como o Senhor disse na palavra dele, que será como num piscar de olhos, irmãos. Que a gente não sabe, será como um ladrão, que a gente não sabe a que hora o ladrão venha nos roubar. Porque se a gente soubesse, a gente ficaria esperando. E a gente vigiaria. Então, não sabemos a hora certa. Mas o Senhor está visitando muitas pessoas em sonhos proféticos, né? Eu não fui a primeira a sonhar com tsunami, com terremoto. Eu estava acompanhando algumas pessoas pelo YouTube, na internet, sobre sonhos proféticos, e muitos também sonharam com tsunami, com terremoto. Então, eu creio que o Senhor avisando, né? O Senhor está vendo, através de muitas vidas, avisar o que está por vir antes da volta dele, eu creio. E, irmãos, a palavra dele diz que ele não deixaria tudo que viesse a acontecer, ele revelaria antes a seus santos profetas. Isso é palavra, é bíblico. Então eu creio que ele está avisando a muitas pessoas em sonho, em visão, o que está por vir. Então, irmãos, eu venho nesta hora deixar essa mensagem e dizer que vamos voltar para os braços do Senhor. Irmãos, se você está na igreja e sente que está fraco, que não ora mais como deveria, que não busca mais o Senhor como deveria, que não jejua mais, que não ora pelas madrugadas, eu venho nesta hora como boca de Deus, como profeta da parte do Senhor, a dizer que, irmãos, Jesus continua sendo o mesmo. E se você está fraco, pede força para Ele nesta hora. Pede um renovo da parte do Senhor nesta hora, porque Ele quer te renovar. A palavra dele diz que era 100 ovelhas e uma se perdeu. E Ele deixou aquelas 99 para buscar que se perdeu, irmãos. Então, se você está dentro da igreja, mas sente que está fraco, está longe de Deus, se renova com o Senhor, se arrepende dos maus caminhos. Você que está afastado, que se perdeu nessa caminhada, que olhou mais para a dificuldade, que olhou mais para o homem e deixou de olhar para o Senhor Jesus. Eu venho nesta hora, irmãos, como boca do Senhor,
a te dizer que Ele te ama e continua te amando ainda, que o amor dele não se esfriou, o amor dele por você não se acabou, irmão. E se eu estou deixando essa mensagem, eu creio que como barro que eu sou, como vaso na mão do Senhor usado, para que você viesse a ouvir, você que está aí do outro lado, que está fraco, eu creio que nesta hora, você que está ouvindo essa mensagem, que você venha se fortalecer, irmãos. Eu profetizo a força do Senhor sobre a sua vida nesta hora. Eu creio, irmãos, que se você ouviu por um propósito maior, porque no mundo espiritual não há coincidência. Tudo tem um propósito do Senhor. Tudo há um propósito debaixo do sol. Então eu creio que se você ouviu do outro lado é porque o Senhor queria que você ouvisse, porque Ele te ama, irmão, e quer você de volta para os braços dele. Então, eu venho nesta hora com a boca do Senhor te dizer, volta para os braços do Pai. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua te amando, te esperando. Então, volta porque o Senhor vem nesta hora a dizer para você, eu te amo, filho. Eu te amo. Não fui eu que te traí, não fui eu que te fiz cair. Mas se você me amar ainda, quiser voltar, eu estou de braços abertos te esperando. Então, eu venho nesta hora dizer, irmão, volta para o Senhor. Se arrepende dos maus caminhos, se arrepende de todo pecado, irmão, porque Jesus está voltando. E não se há mais tempo, irmãos. Então, volta para o Senhor, se arrepende, peça perdão. O Senhor é misericordioso. Ele te lava nesta hora. Ele te purifica de todo pecado, irmão. Então se arrepende dos maus caminhos, volta para o Pai, irmãos. Ainda há uma chance, irmão. A porta continua aberta, a porta da graça continua aberta. E o Senhor quer que você entre nela. Mas para isso você precisa se limpar, irmão. Você precisa se purificar. Você precisa lavar suas vestes no sangue do Senhor novamente. Você precisa se limpar, pedir perdão, analisar as suas atitudes, as suas obras e voltar para o Senhor. Ele continua te esperando, irmãos. Eu creio que tanto acontecimento, tanta coisa ruim que está por este mundo, né, antecipando a volta do Senhor, porque a gente vive o Apocalipse com certeza, e tudo é bíblico que está acontecendo hoje. Então, se Jesus ainda não voltou, irmão, é porque dá tempo ainda você se converter, dá tempo você se arrepender dos seus maus caminhos e voltar para os braços do Pai, porque Ele te ama, irmão. Eu te amo também, por estar aqui deixando essa mensagem usada como instrumento nas mãos do Senhor para alcançar a sua vida do outro lado, irmão. Então, eu peço para o Senhor nesta hora, para aquele que está fraco, eu profetizo que o Senhor venha fortalecer nesta hora. Você que está caído, que o Senhor venha te levantar nesta hora, irmão. Porque o Senhor disse que 77 vezes a gente cai, mas Ele nos levanta. Então, eu creio que nesta hora Ele está te levantando, irmão. Eu profetizo a restauração na sua vida. Eu profetizo a paz de espírito, o renovo da parte do Senhor, irmão. E te digo nesta hora, volta para o Senhor Jesus, porque Ele te ama, irmãos, e quer te salvar nesta hora. E não se há mais tempo, irmão. Será como num piscar de olhos. Eu não sei a que hora, a que momento, a que dia. Mas se Ele está usando a minha boca para falar, irmão, é porque há um propósito da parte de Deus. E eu creio que Jesus Cristo já está às portas para nos buscar. E Ele quer buscar, irmãos, uma noiva santa, uma noiva limpa, uma noiva pura, digna de entrar no reino dEle. Então, irmãos, se você está errando, está pecando, está fazendo algo que não agrada ao Senhor, peça perdão, irmãos. Se arrepende de coração, verdadeiramente, porque Ele pode te perdoar. Porque Ele é misericordioso, irmãos. E o Senhor te ama. Eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos do outro lado. E fico com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?